aprisco, e todos os católicos dentro dessa igreja, como as ovelhas, que se reúnem para ouvir a voz do pastor, né? E via também a nossa casa como um aprisco, e dentro da nossa casa um pequeno rebanho, ou um grande rebanho, e lá dentro da nossa casa também o pastor. Quem que é o pastor hoje lá dentro da nossa casa? É o pai e a mãe. É você, esposa, é você, esposo. É você, pai, e você, mãe. Que hoje tem um aprisco nas tuas mãos para que você conduza esse rebanho, esse pequeno rebanho. Eu não sei quantas ovelhinhas tem lá dentro da sua casa. Talvez você seja só você lá dentro, né? Mas mora sozinho, mas também tem os familiares que fazem parte desse rebanho. Ou talvez lá na sua casa é você, teu esposo ou tua esposa, teus filhos. Não sei quem mora com você, mas é você que é responsável por esse pequeno rebanho. E aí Deus chama a nossa atenção para esse rebanho, porque Ele cuida de nós e nos dá nas nossas mãos o poder de cuidar dos nossos. E como será que está as ovelhinhas que moram conosco? Será que são ovelhinhas que dispersa do rebanho? Como que é as ovelhas que estão lá na nossa casa? Lá no versículo 16 vai dizer assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzir elas também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Às vezes eu fico pensando lá dentro da nossa casa, né? Às vezes nós como pastor, muitas vezes a nossa voz não está sendo muito reconhecida, às vezes, dentro da nossa casa, não é verdade? A gente vê umas coisas mudando, o mundo do jeito que está, as pessoas do jeito que estão. De repente a gente começa a ver, inverter as situações, não é verdade? Eu vejo assim, no tempo nosso, né, nós estamos mais com as idades mais, né, mais maduras, né, não vou dizer, não vou chamar nós de velhos, né, mas vou dizer que nós estamos com uma idade mais madura. Como que mudou a criação, não é verdade? A educação dentro da nossa casa. Antigamente a gente olhava para o pai e para a mãe, a gente conhecia o pai e a mãe no olhar. No olhar a gente olhava para a mãe e a gente já sabia o que queria dizer. Chegava uma visita em casa que a mãe não queria a nossa presença ali, né? Ela dava uma olhada e nós já sabíamos o que dizer, nós vazava. Nós sabíamos se a mãe estava brava, se o pai estava bravo. Hoje em dia a gente pode fazer careta para o filho, pode fazer tudo, eles não entendem, não fazem essa leitura. Não sabem fazer essa leitura. Ainda é capaz de dizer assim: credo, mãe, está com algum problema que está fazendo essas caretas aí? Não é verdade? Antigamente os pais falavam e os filhos obedeciam. E hoje os filhos falam e os pais obedecem? Os pais estão obedecendo os filhos? Não pode. Não pode, não deveria ser assim. Não pode ser normal. Nós, como as ovelhas desse aprisco, não podemos achar normal as nossas ovelhinhas pequenininhas mandar nos pastores, que somos nós pais. Não pode. Nós precisamos pedir a Deus a autoridade de pai e de mãe que nós temos sobre os nossos filhos, né? Às vezes eu fico fazendo uma retrospectiva da minha vida. Imagina, eu casei com 19 anos, faz 35 anos que eu sou casada. Por aí você já sabe, faço as contas e descubro a minha idade. Eu não vou contar. Imagina, eu fico fazendo uma retrospectiva e fico pensando assim: por que os pais antigamente eram tão violentos com os filhos?
Por que batiam tanto nos filhos? Eu vim de uma família que nós somos 7 irmãos. Mas a mãe era uma mulher guerreira, batalhava muito pela família. Meu pai também. Mas nós tínhamos um medo da mãe. Meu Deus, um respeito, um medo. A gente nunca respondia à mãe. E eu pensava assim, por que a mãe batia tanto em nós? A gente sofreu muito porque ela não sabia bater, ela espancava a gente. E eu fico pensando, os 7, todos deram bons filhos. Gente boa, gente de caráter, de personalidade, né? Hoje em dia, a gente vê as famílias desestruturadas, hoje não pode bater. Né? Claro que não precisa bater, a gente sabe que a lei do amor é que vai prevalecer. Hoje não precisa gritar com o filho. Hoje não precisa gritar com o filho, chega com o filho, senta e conversa. Eles têm inteligência para entender um diálogo. Né? Esses dias nós estávamos num retiro e chegou uma criança e foi falar com a mãe, alguma coisa assim. Eu vi a mãe beliscando aquela criança, aquilo me doeu. Né? Não precisa hoje a lei da espancar, não precisa a lei do grito, não precisa beliscar, a lei do diálogo. Mas a palavra diz assim, que quem poupa a vara não ama o seu filho. Lá em Eclesiastes vai dizer isso, que precisa educar. Se pai e mãe não fosse tão sério e tão de Deus, Deus não ia deixar um mandamento, que é o 4º mandamento da lei de Deus. É lei, é mandamento. Qual é o mandamento? O 4º mandamento da lei de Deus? Honrai pai e mãe. Se nós não estamos sendo honrados pelos nossos filhos, é nós que somos culpados. É nós que somos culpados. E nós não estamos fazendo valer a lei que Deus deixou. Deus deixou uma lei para ser cumprida. E veja o que está acontecendo com a humanidade. Eu não estou falando aqui de nós, né? Mas eu estou falando da humanidade, a gente vê. Vocês sabem aquela história do filho, que ele nunca apanhou de sua mãe. Ele fazia o que queria com a mãe dele. O que queria, isso é uma história verídica, é uma parábola verídica. Então ele nunca apanhou da mãe, nunca apanhou do pai, né? Ele começou a crescer, o pai morreu, ficou só aos cuidados da mãe. A mãe fazia todos os gostos do filho. E um dia esse filho foi fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. E uma vida muito torta. A ovelha que se desviou do aprisco. E ele foi parar numa cadeia, preso. Conta a história que quando a mãe foi chorando visitar o filho deu uma bofetada na sua mãe, lá na cadeia. E a mãe chorando diz: filho, eu venho te visitar e você ainda me bate? E ele disse para a mãe: se a senhora tivesse me dado umas palmadas, se a senhora tivesse dito não para mim na minha vida, eu não estaria aqui. Mas eu só levei sim a vida inteira. A senhora nunca me educou. É por isso que eu estou aqui. Então, nós somos responsáveis pela nossa casa, pelo nosso pequenino rebanho, de cuidar, de educar na fé. E muitos se desviam da fé, se desviam da igreja, não querem ir para a igreja, não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo outro. Porque muitas vezes nós não sabemos dizer não para os nossos filhos. E hoje, nessa noite, o Senhor vem falar conosco que Ele tem cuidado de nós, para que nós cuidemos dos nossos, né? E eles vão esperando isso de nós. E aí nós vamos vendo uma humanidade muito ferida, machucada, por tudo aquilo que o mundo tem oferecido. O mundo oferece coisas
que na hora são prazerosos, mas depois vai causar um dano muito grande na vida das pessoas. Se nós entendêssemos a voz do Senhor, como diz a palavra, nós precisamos conhecer a voz de Deus. O mundo tem muitas